Olá, pessoal! Está começando mais uma aula de matemática do sexto ano. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos retomar a aula anterior e que falava sobre situações envolvendo o MMC, mínimo múltiplo comum, tudo bem? Então vamos lá, ó. Então vamos retomar aqui, ó. Nesta aula nós retomaremos algumas situações que envolvem MMC entre números naturais. Necessitaremos de tal habilidade nas próximas aulas, já que trabalharemos as operações entre frações, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, pessoal. A primeira situação diz o seguinte, ó. No início de uma estrada, existe um posto de gasolina com uma lanchonete. A cada 8 quilômetros dessa estrada encontramos um posto de gasolina e a cada 12 quilômetros uma lanchonete. Após quantos quilômetros encontraremos novamente um posto e uma lanchonete juntos? E aí? Esse caso aí, pessoal, a gente pode usar a ideia de MMC, a ideia de mínimo múltiplo comum. Por quê, ó? Observe aqui, ó, que nós devemos encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 8 e 12, certo? Então vamos lá, ó. Como é que nós vimos lá na última aula? Nós vamos pegar o 8 e o 12 e ao lado nós vamos colocar uma barrinha vertical e nós vamos dividir simultaneamente os dois números, certo? Começamos por 2. Dá para dividir 8 e 12 por 2? Dá, porque todo número par a gente pode dividir por 2, certo? Então vamos começar por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então nós vamos colocar o resultado logo abaixo. Dá ainda para dividir por 2, pessoal? Dá, porque a gente ainda tem número par, 4 e o 6. Então vamos dividir aí por 2, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3, e vamos colocar a resposta logo abaixo. Ainda dá para dividir por 2? Uma divisão exata. Dá ainda. O 2 é dividido por ele mesmo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não dá uma divisão exata, então nós vamos repetir logo abaixo. E agora nós temos o quê? Encontramos o 1 na divisão do 8, terminamos com ele. E agora falta dividir o 3. Lembra que 3 é um número primo. 3 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, nós vamos dividir por 3. 3 dá para dividir para 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, e nós encontramos 1 em cada um dos números. Então, nós encerramos. E para achar o MMC, nós vamos multiplicar os números que nós encontramos à direita da nossa barra vertical, beleza? Nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Então, o MMC entre 8 e 12 é 24. Então, o que significa isso, pessoal? Que a cada 24 quilômetros nós vamos ter um posto e uma lanchonete juntos novamente, ok? Perfeito. Então, nós vamos aqui para a situação 2. Diz o quê, ó? Os planetas Júpiter, Saturno e Urano têm períodos de translação em torno do Sol de aproximadamente 12, 30 e 84 anos, certo? Respectivamente. O que significa isso? Que o Júpiter demora 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, Saturno demora 30 anos e Urano demora 84 anos. Quanto tempo decorrerá, ou seja, passará, depois de uma observação, para que eles voltem a ocupar simultaneamente? Simultaneamente significa ao mesmo tempo, as mesmas posições em que se encontram no momento da observação. Ou seja, eu observei, olhei no céu com o telescópio e eles estavam alinhados. Quanto tempo vai demorar para que eles estejam alinhados novamente? Então, aqui também é uma situação que nós podemos usar a ideia de mínimo múltiplo comum, MMC. Então, nós vamos calcular, pessoal, o MMC entre 12, 30 e 84. Ah, professor, aqui tem 3 números. Não tem problema, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Nós vamos pegar aqui 12, 30 e 84, um do lado do outro, e ao lado nós vamos colocar uma barrinha vertical e vamos fazer a divisão simultânea, certo? Vamos começar com 2, porque a gente tem números pares, e vamos dividir, ó, 12 por 2, certo? 30 por 2 e 84 por 2, nós vamos encontrar 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15, e 84 dividido por 2 dá 42. Ainda posso continuar dividindo por 2, porque eu tenho um número par, certo? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 15 não dá uma divisão exata, então nós vamos repetir.
42 dividido por 2 dá 21. E aí, pessoal, dá para continuar dividindo por 2? Não, porque eu não tenho mais nenhum número par. O próximo aí, seguindo, ó, é o 3. 3 é o número primo, só dá para dividir por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos dividir aqui por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Terminamos aí com 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 21 dividido para 3 dá 7. Dá para dividir ainda por 3? Não dá. Porque observe que o 5 e o 7 também são números primos. Logo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos dividir 5 por 5, que vai dar 1. E o resto nós vamos repetir. 7 só dá para dividir para 7, então nós vamos dividir aqui por 7, e o resto nós vamos repetir. Encontramos 1 em todos, terminamos. E o que nós vamos fazer com os números à direita? Nós vamos multiplicar, beleza? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, que vai dar 420. Então, o que significa isso? Que a cada 420 anos, os planetas eles vão ocupar a mesma posição novamente. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos aqui na situação 3, pessoal. Em determinado aeroporto, chegam voos da Argentina de 5 em 5 horas e de Nova York de 6 em 6 horas. Certo dia, às 7 horas, chegaram juntos 2 aviões, um da Argentina e o outro de Nova York. Depois de quanto tempo o fato vai se repetir? Ou seja, depois de quantas horas esses aviões vão chegar juntos novamente, um da Argentina e outro de Nova York? A gente vai também calcular o MMC entre 5 e 6. Por quê? O avião da Argentina chega de 5 em 5 horas e de Nova York de 6 em 6 horas, certo? Então vamos pegar aqui ó, o 5 e o 6, vamos colocar ao lado uma barrinha vertical e vamos fazer a divisão simultânea. Começamos por 2, porque 6 dá para dividir para 2, que vai dar 3. O 5 não dá uma divisão exata, então nós vamos repetir 5 e o resultado 3, beleza? Dá para dividir para 2 ainda? Não dá, porque nós não temos um número par, então não dá uma divisão exata. O próximo aí é por 3. 3 é primo, então só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Vamos pôr dividir para 3. 3 dividido para 3 dá 1. 5 não dá uma divisão exata, então nós vamos repetir logo abaixo, beleza? E 5 só dá para dividir por ele mesmo e por 1. Então vamos dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1. Encontramos 1 nos dois números, então encerramos. E vamos pegar os números que estão à direita, beleza? E vamos multiplicar para encontrar o nosso MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o que significa esse 30 aí, pessoal? Que a cada, pessoal, esses aviões vão chegar juntos novamente depois de 30 horas, certo? Então, vamos aqui para a situação 4. Sejam dois números naturais, pessoal. O A, o que é o número A? O A é o MMC de 6 e 10. E B é o MMC entre 14 e 35. Qual é o valor de A vezes B? E aí? Então, para resolver essa questão, a gente primeiro tem que fazer o quê? Calcular o MMC entre os números que foram dados. Então, o número A é o MMC entre 6 e 10. Então, nós vamos ter que calcular o MMC entre 6 e 10 e depois calcular o MMC de 14 e 35 para depois fazer essa multiplicação do A vezes B, certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos calcular o MMC de 6 e 10. Vamos pegar o 6 e 10 e colocar uma barrinha vertical ao lado, à direita, e vamos fazer a divisão simultânea. Vamos começar por 2, 6 dividido para 2 dá 3, e 10 dividido por 2 vai dar 5. 3 e 5, vamos colocar a resposta logo abaixo. Não dá para continuar por 2, então nós vamos para o próximo número, que é 3. Lembra que 3 é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 3 dividido para 3 vai dar 1, coloca a resposta. 5 não dá uma divisão exata, repete abaixo, certo? E 5 só dá para dividir para ele mesmo, e por 1, né? Então vamos dividir para 5, 5 para 5 vai dar 1. Encontramos 1 nos dois números, encerramos. E para calcular o MMC, a gente multiplica os números que estão à direita da barra. 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Então, ó, o MMC de 6 e 10 é 30. E agora, pessoal, a gente vai calcular o MMC de 14, entre 14 e 35. Então, nós vamos colocar 14 e 35 um do lado do outro e à direita uma barra vertical.
Vamos começar a divisão por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. 35 não é par, ou seja, não dá uma divisão exata. Então, nós vamos repetir abaixo. 7 e 35. Veja, pessoal, que não dá para continuar a divisão por 2, porque nós não temos um número par, certo? A gente pode dividir o quê? Por 5. 35 dá para dividir para 5. É um múltiplo, né? Então, 35 dividido para 5, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 7. E 7 não dá uma divisão exata, nós vamos repetir. Observe que 7 é um número primo, só dá para dividir para 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos dividir agora 7 por 7. 7 dividido para 7 vai dar 1 nos dois números. Então, nós vamos colocar 1 e 1 logo abaixo, certo? Encontramos 1 e 1, vamos voltar para a direita. Para achar o MMC, nós vamos multiplicar 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Logo, o MMC entre 14 e 35 é 70. Então, observe aqui, ó. O número A é 30 e o número B é 70. Portanto, o valor de A vezes B, ou seja, o A vale 30, 30 vezes 70. É bem facinho fazer essa multiplicação, pessoal. Faz aí, ó, 3 vezes 7, 21. Acrescenta o 0 do 30 e o 0 do 70. Então, nós vamos ter o quê? 2.100. Então, A vezes B vai dar 2.100, certo? Muito bem. Então, pessoal, ó, nós revisamos nesta aula, tá? Como fazer a resolução de problemas envolvendo MMC, o mínimo múltiplo comum, certo? E como determinar o MMC entre dois ou mais números. Então, eu espero que tenham gostado. Para acessar essas e outras aulas, acesse o portal Edu da Secretaria de Educação e até a próxima. Tchau!